Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Parabéns a todos vocês que estão retirando e entregando as atividades nas escolas. A vocês, familiares, que estão dando apoio para os nossos alunos. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os nossos professores. Vamos lá estudar e aprender ainda mais? Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só essas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Como vão vocês? Amigas da rede, familiares, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Maria Rosa e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos separar lá nosso material, nosso caderno, nossa borracha, nosso lápis e também o material, as atividades impressas lá que vocês pegaram lá na escola, certo? No seu caderno, coloquem a data de hoje, que é dia 26 de outubro de 2020. Escreva seu nome completo e a aula de língua portuguesa, certo? Os objetivos da nossa aula de hoje serão compreender a evolução histórica do gênero textual carta, analisando as transformações ocorridas desde suas origens até a atualidade, refletir sobre as diversas funções sociais das correspondências na vida cotidiana, certo? Então, hoje nós iremos falar sobre esse tema, esse gênero textual, a carta, né, e sua evolução através dos tempos. E para começar a nossa aula de hoje, eu vou convidar vocês a escutarem uma história. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca, em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os 3 ursos. Senhor urso, sítio 3 ursos, mato dentro. Vamos ver a carta que ele trouxe? Querido senhor e senhora urso, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, caixinhos dourados. PS, gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter 3 tipos de gelatina e um bolo com 8 velas.
A família leu a carta, menos o ursinho, é claro. Serviu um chá para o carteiro, que tomou o bule inteiro e seguiu o seu caminho. Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra no coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava para ver o céu, e finalmente chega uma casinha modesta, mas com um carro na garagem e feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. O endereço era Casa de Pão de Mel, mato dentro. Vamos ver como era essa carta? Era um pouco diferente da primeira. Empório da bruxaria, tudo para a bruxa moderna, entregamos de graça no seu covil. E trazia várias ofertas, tinha até sapo em pó. Era só acrescentar água que estava pronto o sapo. E outras ofertas também. Vamos continuar nossa história? A bruxa convida o carteiro para entrar e descansar, ler o jornal da noite, tomar um gole de chá. Aceita o carteiro convite, mas deixa o chá intocado, que sua cor era sinistra e tinha um fedor danado. Pedalou o bom carteiro, pedalou, pedalou bastante, até chegar a uma casa gigante. Tão alta era a campainha gigante, que o carteiro precisou trepar numa escada gigante para tocar din-dom, din-dom, avisando que ele vinha, trazendo um cartão postal para... adivinha? Senhor Gigante, casa alta, jardim pé de feijão. Observem aqui, ó, a carta veio via aérea. Olha só o cartão postal que ele trouxe. Esse cartão postal, ele era endereçado ao Senhor Gigante, e quem mandou, olha lá, até logo, seu amiguinho, Joãozinho. E ele contou que ele logo viria visitar a harpa e o Senhor Gigante, certo? O carteiro seguiu sua ronda e chegou a um lindo castelo, pintado de rosa e amarelo. No parque, uma fonte redonda chegou junto com a mudança, trazendo uma carta para Cinderela, com uma surpresa dentro dela. Cinderela, Castelo das Altezas, Estrada do Reino, sem número. Vamos ver o que era a surpresa? Bom, primeiro, ele trouxe uma carta. E essa carta dizia assim: prezada princesa, nós da Publicações esperamos publicar em breve este pequeno livro para jovens leitores, comemorando o seu casamento com Sua Alteza Real, o Príncipe Encantado. Segue anexa uma cópia do livro para sua aprovação. Estamos certos que essa versão resumida da maravilhosa história da Vossa Alteza não irá desagradá-la. Certos também estamos de que Vossa Alteza gostarão muito da casa nova e nela viverão felizes para sempre. Vosso humilíssimo servidor. E olha a surpresa, era uma cópia do livro que ele falou, certo? Para a aprovação da princesa. Cinderela abriu sem demora o livro com sua história. E o carteiro, que glória, tomou champanhe com o príncipe. E tonto foi-se embora. Pela estrada fora, o carteiro sozinho levar uma carta urgente para lá do velho moinho. Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha, tão estranha que o carteiro até comentou baixinho: que dentes compridos, vovozinha! Aham, trouxe uma carta para
Ó! Então, urgente para o ilustríssimo senhor Lobo Mau, casa da vovozinha, Estrada do Moinho. E na carta era de uma advocacia que dizia assim: prezado senhor Lobo. E aí essa carta contava que a Chapeuzinho Vermelho e também os 3 porquinhos queriam processar o lobo pelas coisas más que ele andava fazendo. O lobo, a falsa vovó fez um chá, leu a carta e ficou uma fera. O carteiro, em vez de tomar, preferiu sair dali sem espera. Só faltava uma carta para o carteiro entregar. Na última casa da aldeia, onde uma festa animada, quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Vejam só quem está sentado bem no degrau da entrada. O ursinho a quem entregou a primeira carta do dia. Mas a última carta era para Caixinhos Dourados. Para Caixinhos Dourados, Praça do Castelo 24, capital do reino. E o que será que o carteiro trouxe para ela? Vamos ver? Era um cartão de aniversário. De quem será? Quem me dera ter agora um cavalo de vento para dar um galopinho onde está meu pensamento. E meu pensamento está aí com você, Caixinhos. Feliz aniversário, assinado Chapeuzinho Vermelho. A Caixinhos convidou o carteiro para a festinha. O carteiro comeu doce, brincou com as crianças lá fora e quando o Caixinho soprou do bolo as 8 velhinhas, adivinha quem gritou que era pique, que era hora? Pedalando pela estrada, caía a noite estrelada. Alguém via indo para o sul. É o carteiro da comarca, em seu uniforme azul. Que volta sorrindo para casa para descansar e tomar chá. Olha ele indo para casa descansar. E fim. Chegou ao fim a nossa história. Espero que vocês tenham gostado da história O Carteiro Chegou. Essa história, ela traz vários gêneros textuais. Várias cartas, né? Diferentes cartas, né? E é isso que a gente vai estar vendo hoje aqui na nossa aula, certo? Vamos lá? Informações sobre o gênero. A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. As principais características desse gênero textual é a existência de um emissor, remetente, e um receptor, que é o destinatário. Então, quem manda a carta para alguém é o emissor, né, o remetente, e o receptor é aquele que recebe, né, o destinatário. Com o avanço da tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão, que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail. Há 3 tipos básicos de carta: a correspondência oficial, a comercial e a pessoal. As primeiras cartas, né? Então, elas eram escritas. As primeiras cartas eram escritas no material chamado papiro. O papiro era feito de uma planta, né?
com essa planta era feito o material que eram escritas as cartas. Então, é uma das maneiras mais antigas onde eram escritas as cartas, né? Então, a carta, ela já vem de longa data. Se vocês observarem, né? Já viram falar, né, na Bíblia, lá na Bíblia tem várias cartas, né? Carta de São Paulo, Então, as cartas são muito antigas, muito antes de Cristo, as cartas já existiam, até mesmo antes da Bíblia, né? Então, as primeiras eram escritas nesse material aqui, o papiro. Um pouquinho mais para frente, numa região da Turquia chamada Pérgamo, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, foi inventado o pergaminho, que era feito desse material aqui. Ele é feito desse material. É muito parecido. O que vai mudar? Somente o material mesmo, né? No papiro era feito de plantas e aqui eles utilizavam couro de carneiros e de bezerros. Então foi inventado mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, certo? O pergaminho. Seguindo pela história, um pouco mais para frente, o material que utilizamos hoje em dia, né, o papel, foi criado por um chinês chamado Tse Lun, que ele misturou fibras vegetais e criou um papel muito parecido, né? Ele bateu as fibras lá de vegetais e criou o papel como a gente conhece hoje em dia, né? Então, mais ou menos 100 anos depois de Cristo. Então, foi bem mais recente a invenção do papel. Até mesmo porque esse papel foi uma grande descoberta na época, né? Porque imagine para você carregar lá o papiro ou o pergaminho, era muito pesado. E aí, quando descobriram o nosso papel, ele é muito mais leve, mais fácil de transportar. Então, foi uma grande evolução na época, né? Vocês já ouviram falar do pombo-correio? O pombo-correio, ele é muito antigo. Lá na Grécia Antiga, no tempo de 700 anos antes de Cristo, lá nas Olimpíadas, né, das antigas Olimpíadas, os pombos-correios já levavam o resultado de uma cidade para outra, os ganhadores, né? E falava dos resultados da Olimpíada. Então, o pombo-correio já existia naquela época. Mas depois, mais para frente, na Primeira Guerra Mundial, os pombos-correios também foram responsáveis por poupar a vida de muitos e muitos soldados, porque eles levavam mensagens né? Então, na Primeira Guerra Mundial, eles faziam esse trabalho. E uma curiosidade, eu achava que não existiam mais pombos-correios, né? Mas existem muitas cidades no mundo que ainda tem pombo-correio, que levam mensagens, pequenas encomendas, e existem até competições com os pombos-correios. Eu não sabia disso, descobri também que existem competições com esses pombos. Uma carta muito famosa na nossa história é a carta que foi escrita por Pero Vaz de Caminha. Ela é uma primeira carta oficial aqui no nosso país, no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, então ele é o primeiro documento escrito em terras brasileiras. Quando eles chegaram aqui, Pero Vaz de Caminha queria falar sobre as descobertas, sobre a geografia, sobre os recursos que poderiam de repente ser explorados, né? Sobre os nativos que eles encontraram aqui. Então ele mandou uma carta, né? Essa carta é uma das mais famosas da história, e para o rei de Portugal. Quem levou essa carta foi o capitão Gaspar, e levou 40 dias para chegar lá pro rei de Portugal. Então ele ia para a Índia novamente e passou lá deixar a carta que Pero Vaz Caminha fez, né? Falando sobre o Brasil. Mais para frente na história da evolução das nossas cartas, foram utilizados, sabe quem? Os cavalos. Então, ele marcou a evolução. Lá pelo ano de 1860, 3 empresários americanos, eles criaram uma empresa, ó, essa aqui, ó, a Pony
Express. E elas levavam cartas, elas percorriam 3.000 quilômetros, né? Cortavam lá para levar as cartas. E levavam mais ou média 11 dias para percorrer todo esse espaço, né? 3.000 quilômetros. E depois de um ano já esse tipo de envio, né, de cartas foi extinto porque inventaram o telégrafo. Daí acabou o Pony Express, certo? Já aqui no Brasil, no ano de 1673, foram criado o Correio Mor das Cartas ao Mar. Então, elas eram cartas muito demoradas. Por quê? Porque elas iam pelo mar, né? Iam de navio, demoravam para chegar e faziam somente o trajeto Brasil-Portugal. Então, mas já começava a evolução, né, das cartas aqui no nosso país, né? Um pouco mais para frente, em 1927, foi criado a Via Aérea, certo? E agora as cartas iam, né, eram transportadas por via aérea entre toda a América do Sul e também a Europa. Então, já foi evoluindo, né? Agora elas já iam também de avião, né? Via aérea, as cartas, certo? No Brasil, o presidente Getúlio Vargas, em 1930, ele criou o Departamento de Correios e Telégrafos, certo? Então, já começava, né, surgimento dos Correios e Telégrafos. Era o departamento ainda, foi criado em 1930 pelo presidente Getúlio Vargas. E a evolução ia acontecendo. Os Correios, da forma que conhecemos hoje em dia, ele foi criado em 1969 e chama-se Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E leva encomendas, cartas, né? Tudo de maneira fácil, né? Então, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi criada em 1969. E depois, né, foram acontecendo outras evoluções dentro dessa empresa de Correios. E um dos mais importantes e mais conhecidos chama-se Sedex. É um tipo de entrega, né? E ele leva encomendas, leva cartas de maneira bastante rápida. Então, em 1982, foi criado o Sedex, que as cartas, encomendas podem ir de avião, de caminhão, de carro, de várias maneiras. E chega bem mais rápido ao seu destino. E, finalmente, a evolução chegou até aqui. A carta eletrônica, o e-mail, que hoje em dia é bastante utilizado, né? Tem suas vantagens e também desvantagens, né? O e-mail, a carta vai chegar muito rápida, você manda para onde quiser, qualquer lugar do mundo. Porém, né? A pessoa tem que ter acesso à internet, né? Então, se a pessoa não tiver acesso à internet, não vai conseguir mandar um e-mail. Mas é a evolução da nossa carta. Agora nós temos a carta eletrônica, que seria enviada de maneira eletrônica, que seria o e-mail. Certo? Então, essa aqui é o resumo da evolução da carta na nossa história, né? Claro que tem outros fatos, mas aqui foi um resumo, né, rápido dessa evolução, certo? Vamos seguir para frente com a nossa aula? Relembrando, então, lá. A carta pode ser oficial. Lembram lá da carta oficial lá que veio pro Lobo Mau, que veio para Cinderela? Então é uma carta oficial, né, que vem de um órgão público ou de um órgão assim de uma advocacia. É uma carta que a gente chama de oficial, né? Ela vem timbrada, é uma carta que quando você vai falar com a pessoa, você fala de maneira mais formal, né? Também tem a carta comercial
Um exemplo que eu mostrei ali é a carta lá para a bruxa, lembram? Então ela pode trazer cobrança, ela pode trazer propaganda, pode colocar algum comércio assim, à disposição, os serviços deles. Então o comercial serve para várias coisas, né? Então a oficial, a comercial e a pessoal que a gente vai estar trabalhando. A pessoal, eu posso escrever ela de maneira mais descontraída, eu posso mandar para uma tia, para minha avó, né? Para um amigo. Então seria a carta pessoal. Certo? E agora eu vou explicar aqui para vocês como que vai ser a nossa tarefa para a próxima aula, certo? A aula de quarta-feira. Aqui, as atividades complementares de língua portuguesa. O quinto ano vai receber lá no material essas imagens aqui. O quarto ano, na próxima aula, na quarta-feira, a gente vai estar fazendo junto aqui. Vocês vão estar... Lembra que eu mostrei toda a evolução ali das cartas? Então, nessa evolução, tem uma sequência, né? O que veio primeiro, o que veio depois? O e-mail, será que o e-mail dos primeiros acontecimentos lá na nossa evolução das cartas? Será que o e-mail é lá no começo? Não, então o que vocês vão fazer? Vão numerar de acordo com a ordem que aconteceu, né? A linha primeira ali é a carta, lembra que eu falei que era bem famosa lá de Pero Vaz de Caminha, que ele enviou lá para o rei de Portugal? A segunda imagem ali é uma propaganda do Sedex, rápido, seguro e que chega em todos os lugares. Só Sedex é dos Correios, certo? E aqui é um exemplo de uma mensagem, né? A terceira imagem ali é um exemplo de uma mensagem que foi enviada via computador, né? Então, é uma mensagem que a gente também vai estar vendo sobre esse meio de envio nas próximas aulas. E ali embaixo, um pombinho correio. Lembra que eu falei sobre o pombo correio? O pombo correio, ele levava as cartas, né? Desde a Grécia Antiga, né? Levava lá notícias sobre Olimpíadas, inclusive, e outras coisas, encomendas. E também esteve muito presente na Primeira Guerra Mundial, como eu falei para vocês. E até hoje em dia existem pombos correios, que são... existem até competições sobre eles. Porém, né, a gente está falando lá do passado, eu não estou falando de agora, né? Então é uma sequência. E a última aqui é o nosso Pony Express, que era também uma propaganda lá do entregamos sua correspondência em até 10 dias. Para isso contamos com os melhores cavalos e os melhores cavaleiros dos Estados Unidos, né? Como eu falei para vocês, durou só um ano esse serviço de entrega, esse modo de entregar as cartas, porque logo veio o telégrafo e aí as pessoas achavam mais fácil, mais rápido enviar as cartas via telégrafo. E em um ano só acabou o Pony Express. Certo? Crianças, façam lá com bastante capricho, os alunos do quinto ano. Dos quartos anos a gente estará fazendo junto na próxima aula, na quarta-feira. Tá bom? Até a próxima aula e um beijo para vocês. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. Bem-vindo também todos os alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham aqui todas as manhãs. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos ver o nosso objetivo? Reconhecer polígonos em uma composição geométrica usando como recurso Tangram. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos trabalhar com composições geométricas. O que é isso, professora, composições geométricas? A gente vai compor figuras planas usando outras figuras geométricas. E dentro dessas figuras geométricas estão aquelas que a gente sempre conhece, que são os quadrados, os retângulos, os triângulos. Então a gente vai unindo essas figuras e vai formando outras figuras planas, né? E a gente vai usar um recurso. Esse recurso é o Tangram. Vocês conhecem o Tangram? Já viram lá na escola o que é o Tangram? Bem, na tarefa dessa semana, vocês receberam aí na folha de vocês
um tangram para recortar, né? Então, se você tiver esse tangram aí disponível, já recortado, se não recortou, dá para recortar ainda, e a gente vai usar ele na aula. Você pode fazer a nossa aula junto com a professora aqui, tá bom? Você faz aí com o teu tangram e eu faço aqui com os meus na nossa telinha, beleza? Muito bem. Então, falando em tangram, vamos dar uma olhadinha aí o que a gente pode fazer com o tangram, o que a gente consegue fazer com o tangram, só para a gente dar uma lembrada? Então, ó, o tangram é esse quadrado que tem... que é formado por diversas outras figuras, né? Os triângulos, um paralelogramo e um quadrado. Então, com o tangram, a gente vai unindo as peças, né? Sem sobrepô-las, quer dizer, não posso pôr uma peça em cima da outra. E eu vou compondo algumas figuras. E, normalmente, lá na escola, a gente compõe aí figuras como essas que vocês estão vendo aí do ladinho, né? Que são gato, cachorro, coelho, árvore, né? Os animais, uma criança. Então, com essas peças do tangram, a gente consegue fazer, né, qualquer figura geométrica plana. E aí estão alguns exemplos que a gente pode usar. Só que essas figuras que estão aí são figuras, né, de objetos, de animais, de pessoas. E o que a gente vai estudar na nossa aula hoje são as figuras geométricas. Então vamos ver aí na continuidade, né, no nosso slide, vai aparecer já para vocês daqui a pouquinho, que observando, né, nós estamos vendo aí as peças do tangram. Então, só para vocês relembrarem, né, que nós temos várias peças. Então, nós temos aí a peça número 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Então, no tangram total, nós temos 7 peças. A 1 e a 3 são os dois triângulos maiores, né, são triângulos retângulos, né, nós temos, todos os triângulos que estão aí são triângulos retângulos, ou seja, tem um ângulo reto. Nós temos o número 2, que é o quadrado, o número 4, que é um paralelogramo, o 5, 6, que são os triângulos menores, e o 7, que é o triângulo médio. Então, essas são as figuras que a gente conhece do tangram. A professora numerou para ficar mais fácil aí da gente poder identificar essas peças. Tudo bem? Ok? Então, tá. Então, como a professora falou, nós vamos estudar as figuras geométricas, nós vamos compor figuras geométricas planas, mais especificamente as poligonais, ou seja, os polígonos, né? A gente vai trabalhar aqui na composição geométrica usando as peças do tangram para fazer polígonos, que são os triângulos, os quadrados, os retângulos e qualquer outro polígono a gente poderia também montar aqui. Mas a gente vai se remeter pelo menos a esses 3, tá? Para a gente poder compreender que eu posso compor outras figuras a partir da união de figuras menores, de outras figuras inclusive. Eu posso compor um quadrado usando triângulos, eu posso compor outras figuras como um triângulo usando quadrados, né, usando quadrados na junção com outras figuras. Então, nós vamos fazer isso na nossa aula de hoje. Por isso, né, a professora vai relembrar com vocês aí algumas figuras geométricas, algumas, existem inúmeras, mas vamos ver algumas delas. Vamos ver aí na telinha. Então aí tá algumas figuras que a gente já conheceu aqui nas nossas aulas, já estudou, lá na escola também, vocês já viram, já estudaram, né? Então nós estão vendo aí alguns triângulos, alguns quadriláteros e alguns outros polígonos, né? Então os triângulos nós temos 3 tipos, né? O equilátero, o isósceles e o escaleno. Lembra o que significa cada um deles? Vamos lembrar lá? Equilátero significa todos os lados iguais. Isósceles significa que 2 lados são iguais e um é diferente. E o escaleno significa que todos os lados são diferentes, tá? Então aí está a definição da classificação desses triângulos quanto aos lados. Os quadriláteros, nós temos ali também 5 quadriláteros aparecendo para vocês aí, né? Que é o quadrado, o retângulo, o losango, o paralelogramo e o trapézio. Apesar que o trapézio, nós também temos o trapézio retângulo, que é aquele que um dos ângulos dele, né, ou melhor, um dos lados do trapézio forma, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, pode formar 2 ângulos retos, mas pelo menos um ângulo é um ângulo reto, tá? Então nós vamos ver essa composição na mesa da professora daqui a pouco, observando a construção dessas figuras, então triângulos e quadriláteros. Aí nós também temos outros polígonos, como vocês estão vendo na telinha, né? Os pentágonos, que são polígonos de 5 lados, os hexágonos, que são polígonos de 6 lados, e uns maiores, inclusive, né? Como o dodecágono,
que é esse polígono que tem 12 lados. Olha que interessante aí na parte, na figura de cima, né? Nessa figura verde aí em cima, que parece quase um círculo, né? Mas não é círculo, ele é o dodecágono, porque ele tem 12 lados. E abaixo dele, que é um sinal de cruz, né? Uma cruz ali, também é um dodecágono, porque se a gente contar todos os lados dessa cruz, nós vamos ter 12 lados, ok? Então, lembrando, essas são as figuras que a gente está relembrando, né? Que a gente já estudou, já conhece, já viu aqui na nossa aula algumas vezes, beleza? Muito bem. Então, a professora deixou aqui, inclusive aqui do ladinho, no cartaz, para a gente, se a gente for precisar se lembrar de alguma figura, a gente vai olhar aqui, principalmente triângulos e os quadriláteros, que são o que a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? E para a gente pensar um pouquinho aí nas ideias das figuras planas, a gente vai mostrar para vocês assim como que a gente trabalha com o tangram nessa ideia da formação de figuras, tá bom? Então, a professora vai pegar aqui um tangram. A professora tem vários tangrams aqui na mesa, né? Tá bem colorido, vou pegar um deles para mostrar para vocês. Então, aqui são as peças do tangram. Então, aí na casa de vocês, vocês também devem ter aí, né, na folha da tarefa de vocês, os tangrams que vocês receberam para recortar. Então, ó, vocês vão recortar sempre em volta de cada peça para mantê-las assim, ó, todas soltas. Né, soltas, porque depois a gente vai unir, né, as peças, vai fazer a união delas, né, em qualquer sentido, qualquer um dos lados delas aqui, a gente vai fazer essa junção e vai formando algumas figuras, né? Por exemplo, se eu juntar, vamos pegar aqui, por exemplo, um triângulo maior e um triângulo menor. Ó, se eu juntar assim, ó, eu fiz uma figura geométrica plana. Quantos lados será que tem essa figura geométrica que eu fiz aqui? Conte com a professora aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso, nós temos uma figura plana de 4 lados. É um quadrilátero. Mas qual é esse quadrilátero? Vocês saberiam me dizer qual quadrilátero nós estamos se referindo? Olha bem para ele. É retângulo? Não, né? Não é retângulo, porque o retângulo tem 4 ângulos retos e esse ângulo aqui não é reto. Não é quadrado também, consequentemente, né? Porque o quadrado, além de tudo, de ter lados iguais, ele também tem 4 ângulos retos e esse ângulo aqui não é reto. E agora? Vocês conseguem dizer para a professora qual é? Nós vamos ver então aqui no cartaz da professora que está aqui do lado, ó. É o trapézio, só que como eu falei para vocês, o trapézio que está aqui no cartaz, ele é um trapézio isósceles, porque ele tem os dois lados de mesma medida, né? E as duas bases são diferentes, mas os dois lados aqui são de mesma medida. Por isso que ele é chamado de trapézio isósceles. E esse que está na mesa da professora, que a gente acabou de fazer aqui, ele é o trapézio retângulo, por causa do ângulo reto que ele tem aqui na base, ó, né? 2 ângulos retos, mas é o trapézio também, ok? Observaram? Muito bem. Então, vejam, é assim que a gente vai trabalhar na mesa da professora. Então, eu vou trabalhando aqui e vocês vão trabalhando aí em casa comigo, né, usando o tangram que vocês têm aí. Quem tiver, né? Quem já conseguiu montar. E nós vamos fazer aos poucos alguns desafios. Uns são bem simples, bem facinho, outros são um pouquinho mais de pensar, que a gente tem que dar uma pensada para compor eles. Vamos aí na nossa telinha, o nosso primeiro desafio? Então, nós vamos lá. Utilizando as peças do tangram, compõe um triângulo isósceles com 2 peças, 3 peças e 4 peças. Opa, então a gente vai fazer agora aqui na nossa mesa, né, a composição de triângulos usando essas peças que estão aparecendo aí na nossa telinha. 2 peças, 3 peças, 4 peças. Muito bem. Vamos lá? Então, olha aqui que agora a professora vai mostrar aqui na mesa. Então, nós estamos aqui com as figuras, né, separadinhas do tangram, das nossas peças do tangram. Lá estava pedindo para a gente construir triângulo isósceles, né? O que é o triângulo isósceles? Vamos recordar aqui no nosso cartaz, do ladinho? Ó, triângulo isósceles, né? Ele tem 2 lados iguais. Ele pode ser fininho, como esse, pode ser um pouquinho mais larguinho, não tem problema, mas é um triângulo isósceles porque tem 2 lados iguais. Então, a gente vai ter que manter essa nossa condição aqui na nossa mesa. 2 lados iguais, então vamos juntar algumas peças, 2. Bem, 2 peças, tranquilo, não é difícil.
Será que eu posso juntar essas duas aqui, ó? Essas duas, juntar assim e fazer um triângulo? Não deu, né? Não deu muito certo aqui, então não dá para ser uma peça diferente, muito diferente da outra. A não ser que eu tenha um jeito diferente de encaixar. Mas como eu quero duas peças, então vamos pegar essas duas peças aqui, ó. As duas peças maiores lá do nosso tangram, que são os dois triângulos retângulos, né? A gente vai usar essas duas aqui, ó. São iguais, de tamanhos iguais, se eu sobrepor uma na outra, ó. Vocês vão ver, né, que elas são exatamente do mesmo tamanho. E a gente vai fazer assim, ó. Unir as duas laterais, ó. Pronto, a gente uniu. E formou um triângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, porque esses dois lados são de mesma medida, né? Como que eu sei que são de mesma medida? Olha aqui, ó. Na hora que a professora sobrepôs um com o outro, ó, exatamente da mesma medida. Então aqui quando a gente faz, né, a junção dos dois lados, a gente tem o triângulo isósceles. Beleza? Então, com duas peças pode ser assim, ou poderia ser também com as pequenininhas. Poderia, né? Poderia ser com essas duas menores aqui, ó. Na mesma condição, juntando, né, as laterais que são iguais, de tamanhos iguais. Aqui nós temos outro triângulo isósceles. Então, nós montamos com duas peças. E agora com três peças, como será que eu vou montar com três? Agora eu não posso usar mais duas. Então agora eu tenho que usar três peças. Bem, para usar três peças para fazer o tangram, nós vamos ter que olhar quais são as peças que a gente vai precisar deles aqui. Quais serão as peças que a gente vai precisar para fazer com três peças o triângulo isósceles? Agora já ficou mais difícil, professora. Agora tem que pensar um pouquinho, pois é isso que nós temos que fazer. Bem, se é triângulo isósceles, os dois lados são iguais, eu posso usar, por exemplo, os dois menorzinhos. Poderia pegar os dois pequenos. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos pegar os dois pequenos e vamos pegar mais uma peça. Qual será a outra peça? Para encaixar e ficar certinho, se eu pegar essa peça aqui, não dá, ó, ela fica bicuda, não vai fechar triângulo em lugar nenhum, então não dá. Essa outra aqui, será que dá? Se eu encaixasse ela aqui, não dá, ó, porque ficou um biquinho para fora, então não ia dar certo. E se a gente pegar o quadrado? Será que dá certo com o quadrado? O que vocês acham? Vamos tentar encaixar aqui as partes dessas três peças juntas para ver se a gente consegue um triângulo isósceles? Então, ó, vamos fazer assim, ó, vamos entortar o quadradinho, vamos deixar ele assim mais quase parecido com um losango, né? Deixar ele mais assim inclinadinho. E essas duas laterais que a gente tem aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos encaixar assim, ó. Olá! A gente conseguiu montar um triângulo. Será que ele é isósceles? O que vocês acham? Bem, vamos pegar o triângulo maior, que o triângulo maior vai servir aqui de medida para a gente mostrar para vocês. Ó, eu vou pôr o triângulo maior em cima dessa composição que eu acabei de fazer. Olá! Encaixou, não encaixou? Então, quer dizer que essas três peças juntas valem uma peça dessa aqui grande. E olha como os lados são iguais. Este lado é igual a este, a medida é a mesma. Então, é um triângulo isósceles. Muito bem, conseguiram na casa de vocês compreender aqui esse triângulo que a gente montou, mexendo aqui com as três peças, que é o nosso desafio? Muito bem. E com quatro peças? Com quatro peças é mais difícil, né? Mas vamos rapidinho pegar aqui quatro peças? Vamos lá. Vamos pegar os triângulos maiores, né? Os nossos triângulos, pelo menos um deles. Vamos pegar esse triângulo médio, então duas peças. E vamos pegar os dois triângulos menores. Os outros a gente vai deixar do ladinho. Só com essas quatro peças, vamos tentar montar um triângulo isósceles? Vamos tentar. Então, vamos lá. Vamos pegar esse triângulo aqui, vamos pôr mais para cá assim, vamos deixar ele como se fosse inclinadinho assim para cá, acho que depende da visão de vocês aí. Vamos tentar deixar assim, ó. Depois, se qualquer coisa, a gente dá uma viradinha nele, tá? Vamos encaixar agora essa peça aqui. Encaixamos. Tá quase ficando um triângulo, não tá? O que tá faltando aí? Ah, a pontinha, a outra terceira pontinha aquela outra pontinha que a gente tem no triângulo, né? E para fazer a outra pontinha, nós vamos encaixar
essas duas aqui, ó, assim, e vamos tentar colocar elas aqui de algum jeito. Vamos ver se a gente consegue. Olá, conseguimos! Fizemos um triângulo isósceles, os dois lados de mesma medida. Então, mais um desafio cumprido aqui na nossa telinha, ok? Muito bem. Então, esse foi o desafio dos triângulos. Vamos ver aí nosso gabarito para vocês terem conhecimento de como montar as outras peças, os outros triângulos com as peças também desse tangram aqui. Vamos lá? Vamos olhar? Na telinha vai aparecer para vocês aí, ó. Então vai aparecer o gabarito. Olha quantas diferentes maneiras eu tenho de fazer o triângulo isósceles, com duas peças, que a gente fez aqui na mesa, inclusive, né? Com 3 peças, 4 peças. Então, observe muito bem aí como que vocês conseguiram, né? Ou como que a gente conseguiu construir esses triângulos usando as composições de peças do tangram. Beleza? Então, fica aí a dica para vocês fazerem em casa também outras peças. Agora, a gente vai para o quadrado, né? Vamos primeiro para o quadrado para depois ir para o retângulo. A gente vai construir agora, o desafio é construir quadrados. Também na mesma perspectiva que a gente fez aqui com os triângulos, unindo as peças do tangram para compor os quadrados. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Acho que vai, né? Então você pega o seu tangram aí para a gente poder mexer, beleza? Então vamos lá, vamos ver na telinha qual que é o desafio do quadrado. Então nós vamos compor, né, com o tangram, o quadrado usando 2, 3, 4, 5 e 7 peças. Nossa, professora, agora ficou bastante, né? É bastante. Então nós vamos fazer aqui na nossa mesa agora o desafio de completar essas peças usando né, fazer essas figuras usando as peças do tangram. Quadrado com 2 peças. Bem, muito fácil, porque todo quadrado dividido no meio faz 2 triângulos equiláteros. Isso mesmo. Então se eu unir as duas diagonais aqui, ó, as duas lados maiores do triângulo, ó, eu fiz um quadrado, né? Ó, deixa eu erguer um pouquinho para vocês verificarem como é um quadrado, né? Ó, um quadrado, unindo as duas faces maiores, os dois lados maiores aqui dessa representação do triângulo, tá bom? Então, ó, já fizemos o quadrado com 2. Com 3, com 3 já dificulta um pouquinho. Então, vamos tirar uma peça dessa e vamos pegar as duas menores. Por que eu vou pegar as duas menores? Ah, mas será que essa grandona aqui juntando dá para fechar? Ó, dá pra gente fazer alguma coisa aqui quadrado? Então essa peça não dá pra gente usar. Olha aqui nessas que estão aqui, ó, tirando as duas grandes. Qual dessas 3 aqui que eu posso usar para fazer, juntando com essa, fazer um quadrado? Ah, o quadrado? Será? Olha lá, ó. Alguém falou quadrado aí. Não deu, olha aqui, ó. Não fechou o quadrado aqui, não dá. Então o quadrado também não posso. Ah, o paralelogramo? Vamos ver. Vamos encaixar o paralelogramo. Ixi, o paralelograma não fechou também. Não deu certo o paralelograma aqui. Ih, será que é esse triângulo aqui? Vamos ver? Olá, encaixamos e formamos um quadrado usando 3 peças. Ótimo, muito bem. Agora 4. 4 peças. Vamos voltar com as nossas peças todas aqui agora do tangram de novo. E agora, usando 4 peças, como que eu vou montar o quadrado? Vamos pegar... Claro, já que eu vou usar 4 peças, vamos ter que pegar pelo menos uma delas grande, né? Uma delas vai ter que ficar grande. E agora nós temos que montar aqui a outra metade. Nós já fizemos isso, né? Algumas vezes a gente já montou o outro lado, né? Com a junção aqui de 3 peças, a gente já montou essa outra parte aqui do quadrado, do triângulo, da outra metade, né? Do triângulo. Agora a gente vai juntar para formar o quadrado. Como que a gente pode fazer isso? Ó, vamos deixar o quadrado aqui no meio, lembram lá? Ih, professora, não fechou ainda. Aí, mas eu vou colocar aqui agora os nossos amiguinhos. Os nossos amiguinhos. Vamos colocar aqui os nossos amigos. Opa, vamos entortar ele direitinho aqui para encaixar certinho. Olá. 4 peças, fechei um quadrado, né? Usando 4 peças do tangram, eu fiz um quadrado. Existem outras maneiras de fazer? Existe. Nós vamos ter que depois ver lá no gabarito, mas aqui a gente já conseguiu fechar, né, o nosso quadrado usando essas 4 peças do tangram. Agora é 5. 5 peças. Opa, 5 peças. Vamos desmanchar aqui então, vamos voltar com todas elas no meio de novo.
5 peças. Para a gente fazer um quadrado usando 5 peças, eu vou ter que usar quase todas. Vou tirar só 2, né? 2 que eu vou ter que tirar aqui. Bem, vamos pensar assim, vamos pegar uma grande, essa maior, vamos pegar a maior. Vamos pegar também o paralelogramo. Dá para pôr o paralelogramo aqui, professora? Acho que dá, vamos tentar? Vamos pôr aqui, ó. Assim, ó, para ficar com uma pontinha já do quadrado, ó. Já tem uma pontinha aparecendo aqui. Agora a gente vai tentar encaixar as outras peças. Será que a gente vai conseguir? Esse aqui, será que deu certo? Não vai dar certo com esse grandão. Vamos ter que fazer com esse pequeno para encaixar o lado bem certinho. Olha lá, agora deu, ó. Vendo que se eu colocasse esse grandão, aqui ia ficar um pedaço faltando, não ia dar certo. Esses 2 deu. Muito bem. E agora, vou encaixar quem? Agora eu vou encaixar o quadrado aqui, ó. Desse cantinho aqui para fechar na linha do lado do paralelogramo. Ih, professora, tá muito difícil, não tô enxergando o quadrado aí não. Ih, mas tem mais pecinhas aqui, ó. Tem mais essa que vai encaixar aqui. E agora, qual será que tá faltando ali para encaixar, fazer o quadrado com 5 peças? Muito bem, o outro triângulo menor. Olá. Pronto, montamos um quadrado de 5 peças. Muito bem, conseguimos? 1, 2, 3, 4, 5 peças. E o último era 7 peças. Ai, 7 peças, professor, é usar todo ele de novo, todo o tangram. Ah, esse não é e não é difícil, né? Tem gente que já consegue montar. Então, vamos montar o nosso tangram agora de novo na forma original que ele tinha. Vamos ver lá, deixa a professora virar assim para ela poder enxergar aqui as pontinhas do quadrado. Agora nós vamos colocar, deixa eu virar assim para vocês poderem enxergar também. Opa, aqui. Agora vamos colocar o quadrado nesse cantinho aqui, ó. Por quê? Porque o quadrado ele vai fechar aqui, ó, acompanhando a linha do meio, tá? Ó, acompanhando a linha do meio. Muito bem. Aí aqui nós já encaixamos o triângulo menor para fechar a outra ponta aqui, ó, do nosso quadrado. Nós temos 2 vértices já aqui, ó, do quadrado, ó. 1, 2. Falta colocar os outros lados aqui. Vamos colocar agora o nosso outro triângulo retângulo pequeno encaixado aqui no quadrado, junto com o quadrado e com o triângulo maior. Vamos colocar agora o nosso paralelogramo para fechar aqui. E por último, o triângulo médio. Vamos lá, fechamos de novo o nosso tangram original, né? As 7 peças unidas formando o quadrado primeiro, que é aquele que a gente tinha visto aqui na primeira. E será que tá certo? Olha aqui, ó, a professora vai mostrar para vocês Opa, desmontei aqui na hora que eu mexi. Vamos pôr de novo. Opa, vamos lá. Isso. Agora, olha como é que a professora deixou já um prontinho montado. Ó, exatamente igual, né? Então, o quadrado. Então, aqui já tá prontinho, só para a gente poder verificar que a gente acertou. Bem, já foi o triângulo, já foi o quadrado. Agora falta o retângulo. Vamos lá para o retângulo agora? Aí está, né? Só para nós concluir. O quadrado, o gabarito, né? As várias formas de construir o quadrado usando as tantas peças. Muito bem, já fechamos o quadrado. Vamos para o retângulo agora. Agora nós temos que construir retângulo com 3, 4, 5 e 6 peças. Para a gente fazer tudo isso, vamos lá. Vamos olhar aqui na nossa mesa agora e fazer todas essas formações aí. Pelo menos vamos tentar fazer algumas delas, tá? Com 3, bem, com 3 a gente vai ter que usar os nossos triângulos, né, ó. Triângulo, um triângulo encaixado aqui, menor, né, o médio e os 2 pequenos. Triângulo médio e os 2 pequenos, eu formei um retângulo, muito bem. Agora vamos usar 4 peças. Para fazer 4 peças, a gente vai usar a mesma ideia que a gente fez aqui, só que a gente vai usar a nossa peça maior. Vamos usar a nossa peça maior, que é o triângulo. Vamos colocar o médio aqui, ó, na mesma ideia que a gente fez agora há pouco. E aqui a gente vai ter que juntar os nossos 2 outros pequenininhos para formar a outra ponta do retângulo. Olá! 1, 2, 3, 4 peças. Muito bem. E 5 peças agora? 5 peças, nós vamos ter que usar quase todas. Vamos deixar essa, vamos colocar
outra aqui do lado. Já fizemos um paralelogramo, ó, inclusive, né? Mas queremos o retângulo. Vamos colocar a pontinha de baixo com o triângulo médio e vamos fechar com os dois triângulos menores a pontinha de cima aqui. Pronto, ó, usamos para fazer um retângulo. 1, 2, 3, 4, 5 peças. E 6 peças? Vamos ver agora com 6 peças, que o nosso desafio agora é com 6. Vamos deixar essa grande fazendo a pontinha. Ela vai fazer a ponta aqui do nosso triângulo, do nosso retângulo, melhor falando. Agora vamos fazer com o paralelogramo. Vamos usar o paralelogramo aqui para a gente colocar encaixado aqui, ó. Encaixamos ele aqui, beleza? Ótimo. Agora vamos pegar o triângulo médio. Vamos pôr o nosso triângulo médio encaixado desse ladinho do nosso paralelogramo. Tá. Professora, ainda não fechou o retângulo. Não fechou ainda. Nós estamos caminhando para fechar. Tá faltando o pedaço aqui de baixo. Quem que a gente vai colocar ali embaixo? Vamos colocar o quadrado. Colocamos o quadrado. E, professora, ainda não fechou. Tá? Faltou o quê? Faltou esse triângulo e faltou esse triângulo. Muito bem. Olha lá, ó. Acabamos de fazer o nosso retângulo. Opa, deixa a professora encaixar bem direitinho aqui as pecinhas para não andar. Ótimo. Fechamos o nosso retângulo com 6 peças. Beleza? Muito bem. E aí, nós conseguimos fazer o nosso desafio do retângulo? Vamos ver o gabarito? Vamos lá. Aí agora o gabarito do retângulo, né? Temos aí várias possibilidades. E aí apareceu algumas delas para a gente poder trabalhar. Muito bem. Já fizemos a composição dos quadrados, dos triângulos e dos retângulos. Agora a gente vai fazer uma atividade para reconhecer as peças. Isso, a gente vai ter que reconhecer as peças, né, que a gente usou do Tangram na formação dos nossos polígonos, né? Tanto do quadrado, como do triângulo, como do retângulo. Então nós vamos ver na nossa telinha agora uma atividade para nós fazermos juntos. Vamos junto com a professora. Então aí do lado vocês têm um gabarito escrito lá, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são as peças do nosso Tangram. E essas peças do nosso Tangram, numeradas, nós vamos ter que identificar elas nessas pecinhas que foram feitas aí abaixo, tá? Então vejam lá, foi feito quadrados, foi feito retângulo, um quadrado, um retângulo, um trapézio, um paralelogramo e 2 triângulos. Vamos identificar as peças. No quadrado, quais peças a gente usou? Vamos ver lá, nós usamos o quadrado, é o número 2, então o 2 a gente já usou. A gente usou os 2 pequenos também, que é o 5 e o 6. Então o 2, o 5 e o 6 a gente usou. A gente usou também o paralelogramo, que é o 4, então o 4 também a gente usou. Mas e agora, professora, aquele ali que falta do lado, é o 1 ou 3 ou é o 7? Qual dos triângulos que é? Bem, vejam que esse triângulo aí que está encaixando, né, para terminar o quadrado, ele tem que ser, o tamanho, né, do lado dele tem que ser encaixado no tamanho do paralelogramo e no tamanho do lado do outro triângulo. Será que o grandão caberia ali? Acho que não, né? Então esse dali é o número 7. Muito bem, esse vai ser o número 7. Então o 2, o 5, o 6, né, as figuras do 2, 5 e 6, 4 e o 7, tá bom? Então essas são as nossas figuras que estão ali. E no retângulo, quais são as figuras que a gente usou para fazer o retângulo? A gente usou o triângulo grande, que pode ser o 1 ou o 3, né? Porque ali tem um grande, tá vendo? Que nós usamos todos os triângulos, o grande, o médio e o pequeno. Então a gente usou o triângulo, por exemplo, 1, o 7, o 5 e o 6. Muito bem. E o trapézio? O trapézio, como que a gente fez o trapézio? Ó, já apareceu para vocês a resposta aí do quadrado e do retângulo. Agora vamos para o trapézio. Quais são as figuras do trapézio? Quadrado, 2, muito bem. O que mais? Isso, a figura 5 e a figura 6. Muito bem, vocês estão já conseguindo identificar as figuras com a professora aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente acertou. Muito bem, 2, 5 e 6. Agora vamos para o paralelogramo. Ah, tá fácil, não tá? Quais são as figuras que a gente fez ali no paralelogramo, que a gente usou? Olha ali em cima. Qual o número da figura? A número 2 está bem, né, na nossa cara, assim, que é o quadrado. Então, a figura número 2 a gente usou, que é a peça do quadrado. E as outras duas peças, será que são os 2 triângulos grandes?
Será que o triângulo grande cabe do lado daquele quadrado e encaixa certinho? Acho que não, né? Quais são os triângulos que encaixam certinho do lado do quadrado? Isso, o triângulo 5 e o triângulo 6, muito bem. E o triângulo de baixo? Então, nós temos 2 triângulos, inclusive, né? Nós vamos ver aí quais são as figuras que encaixamos nos 2. O primeiro triângulo. Também tá fácil. Nós temos os 2 triângulos pequenos, que são o 5 e o 6, e o triângulo 7, isso mesmo, que é o médio. Encaixamos, né, o 5, o 6 e o 7. Muito bem. E o próximo triângulo? Também tá fácil, muito fácil. É as mesmas peças do paralelogramo, bem dizer, né? Só que numa posição diferente. Qual é? Isso, a 2, a 5 e a 6. Ótimo, muito bem. Aí estão as respostas de todos os nossos desafios, né? Que a gente fez aqui, inclusive na mesa. Só que aqui a gente está identificando as peças, né? Aqui na mesa nós compomos, aí a gente está identificando elas. Muito bem, então chegamos aí, né, nessa hora de identificação, e a nossa tarefa, daqui a pouco a gente vai chegar na nossa tarefa, ela é bem parecida com essa atividade que a gente acabou de fazer aqui. Então, se você prestou bem atenção como faz, lá na tarefa vai ficar bem facinho de fazer também, ok? Muito bem, meus amores, a gente já está chegando no final da nossa aula, a gente já praticou bastante, né? Fizemos aqui a composição geométrica usando as figuras do Tangram, tudo isso para a gente fazer o quê? Chegar aonde? No nosso objetivo. Muito bem, vamos rever o nosso objetivo? Reconhecer polígonos em uma composição geométrica usando como recurso Tangram. A gente conseguiu fazer isso, não conseguiu? Isso, a gente conseguiu reconhecer na composição, na hora que a gente montou as figuras, e também reconhecemos na hora que a gente estava identificando quais peças do Tangram a gente montou cada um dos nossos polígonos. Beleza, então a gente chegou a atingir o nosso objetivo. E como eu falei da tarefa, vamos ver a tarefa agora, que a professora vai deixar para vocês. Então tá aí, ó, essa tarefa que eu falei que tinha que recortar, né, as peças do Tangram. Então tá aí, essas peças todas cheias de tesourinhas aí em volta, são aquelas que você vai recortar, né, em volta delas para montar e para ajudar vocês a fazer a tarefa. E depois vocês vão compor quadrado com 3 peças, retângulo com 5 peças, trapézio com 4 peças e o triângulo isósceles com 3 peças. Vocês vão montar com o triângulo, com o Tangram de vocês, e depois vão escrever nessa linha do lado qual é o número da peça que você usou para fazer essa composição geométrica do quadrado, do retângulo, do trapézio e do triângulo isósceles. Beleza? Muito bem, então está aí. A tarefa está dada e não esqueça que a nossa correção está lá no blog. Vamos só rever rapidinho o blog da professora aí, o endereço que vai aparecer para vocês. Então aí, ó, analichel.blogspot.com. Você coloca lá esse endereço na internet e você vai ter a correção da nossa tarefa. E se você não achar, você pede ajuda para o pai, para a mãe, né, para quem cuida de você, ou para a professora, que é a professora da escola, ela vai devolver essa correção para vocês. Se você não conseguir achar sozinho, ela vai lá e acha para você e você já tem a correção na sua tarefa. Ok? E lembrando que a gente tem que se esforçar para aprender. Não tem problema se a gente errar. A gente conserta depois. O importante é a gente se esforçar para tentar fazer. E a gente vai tentar fazer da melhor forma que a gente conseguir, né? Depois que a gente assiste às aulas, a gente vai direto lá e faz a tarefa. Ou confere aquilo que a gente já tenha feito, né? Porque alguns de vocês já fazem a tarefa até antes de assistir a aula com a professora. Isso também, tudo bem, não tem problema. Desde que na hora da aula você confira para ver se você conseguiu, né, ir pelo caminho ou conseguiu ir para um outro caminho e chegou no mesmo ponto que a professora. Aí tudo bem. Beleza? E aqui terminamos a nossa aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente vai se ver lá na próxima aula. Fiquem bem, um beijinho e até lá. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos e alunas do 4º e 5º ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estamos iniciando mais uma aula de Ciências Humanas. Observem o que nós temos na nossa bancada aqui hoje. Já consegue ter uma ideia sobre o que iremos falar? Bem, então não vamos nos prolongar e vamos comigo realizar a leitura do objetivo da aula de hoje? Vamos lá, sem preguiça, lendo junto comigo, bem bonito. Objetivo da aula: identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação. Ah, mas já estava na cara mesmo, né? Que o tema da nossa aula seria esse. E o tema propriamente dito será este aqui:
Da cultura oral à era digital, comunicação impressa. Nossa, mas o que será que é esse tema? Bem, da cultura oral, nós já tivemos uma aula sobre memória, sobre transmissão oral. Lembram dessa aula? Então, nós já vimos algumas questões aí sobre comunicação oral. Era digital, diz respeito ao que será? A era digital é quando se inicia a digitalização, se inicia a maneira com que o homem consegue salvar as memórias, as histórias, as tradições, de diversas maneiras que nós vamos ver aqui na aula de hoje. E nós vamos poder ver esta evolução da era digital. E também aparecerá na nossa aula a comunicação impressa, que é quando os textos começam a ser impressos no papel. Então, vamos iniciar nossa aula. Quero que vocês vejam comigo aqui o que é comunicação, como que nós podemos definir comunicação. Observem essa imagem ali. O que aparece ali? Várias pessoas e elas estão interligadas, estão percebendo? Então, a comunicação serve exatamente para isso, para as pessoas interagirem entre elas. Porém, tem uma questão bem importante na comunicação, é que quando eu falo, eu preciso que a pessoa com quem eu estou me comunicando me entenda, senão não vai estar acontecendo uma comunicação. Querem um exemplo disso? Por exemplo, se eu chegasse aqui e começasse a falar em um idioma que vocês nunca ouviram falar, não conhecem, vocês iriam me entender? Nós estaríamos conseguindo estabelecer comunicação? Não. A mesma coisa também se eu chegasse com um documento impresso, entregasse para vocês, falasse que é muito importante, porém nesse documento só havia símbolos que eu entenderia, vocês não. Será que estaríamos tendo comunicação? Não. Então a base fundamental da comunicação é que as pessoas se compreendam entre elas. E isso pode acontecer de várias maneiras. Uma delas é a comunicação oral, certo? A cultura oral, o hábito de transmitir conhecimento, tradições através da oralidade, já acontece há muito tempo, né? É uma das primeiras maneiras de comunicação. E agora nós vamos ler aqui algumas considerações sobre a cultura oral. A forma mais antiga de se conhecer histórias é através da oralidade. A história ouvida pela sua avó, cuja sua bisavó contou-lhe e que hoje sua mãe lhe conta. Estão conseguindo recordar lá da nossa aula de transmissão oral, de cultura oral? Então, lá nós vimos várias crianças que contavam como que suas avós cuidavam das plantas medicinais ou de outras tradições que elas tinham em suas famílias. A cultura oral, ela permite que isso aconteça, permite com que a cultura de determinadas famílias vão sendo transmitidas lá de geração para geração. Outra consideração sobre cultura oral. A tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações o conhecimento de seus antepassados. Ou seja, isso que nós acabamos de comentar, as tradições vão sendo passadas de geração para geração, através da cultura oral. E uma outra curiosidade sobre a cultura oral é que para muitos grupos a oralidade é a única forma de resgatar e preservar a sua ancestralidade. Ou seja, alguns grupos da nossa sociedade, eles não registram de outra maneira, nem em papel, nem gravado de outra forma, os seus registros. Então, a transmissão oral acaba sendo ali a única maneira de preservar toda essa cultura, preservar toda essa tradição. E agora eu trouxe um vídeo muito especial e quero que vocês prestem bastante atenção. Oi crianças, tudo bem? Meu nome é Larissa e essa é minha avó Elizabeth e a gente vai contar um pouquinho sobre a história da radiola. Vocês sabem por que ela tem esse nome? Porque aqui é um rádio e aqui é uma vitrola ou toca-discos. Infelizmente ela não funciona mais, mas a gente conservou ela como móvel porque ela tem um grande valor sentimental para nossa família. E agora a minha avó vai contar um pouco sobre a história dela. Já.
Por que o valor sentimental? Porque meu esposo, ele tinha uns amigos, nós fazia cortinas, então eu sempre ia levar cortina na casa deles, vocês não eram amigos, eu não lembro o nome deles. Ela era a Dona Paula, e eles eram gerentes da Antártica, era um senhor muito simpático, e eles tinham essa radiola. E um dia, quando meu marido foi colocar umas cortinas para ele, eles falavam se ele queria essa radiola, porque é uma coisa muito, assim, uma relíquia que eles tinham. Mas eles queriam dar para uma pessoa que fosse muito querida, que eles admiravam muito. Então eu disse, então nós vamos dar para o senhor, seu Schneider. E ele ficou todo feliz, trouxe para casa, e só que em casa não sei quantos anos, tem acho que mais de 40 anos que já está com a gente. A idade da radiola eu nem sei, acho que eu não tinha nem nascido ainda para fabricar. Eles escocei um pouco. Trouxe muitas alegrias com os discos que nós punhamos ali, quando nós estávamos costurando. Muita coisa bonita que deu para nós assistir junto, dancemos. Foi o aniversário da minha filha de 15 anos, eles tocaram essa radiola, muito linda, foi a peça mais linda que eu vi, porque era uma coisa assim que... Uma coisa mais natural, uma radiola assim. Então é isso aí. Nossa, tem muita história para contar nessa radiola. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Tchau! Tchau! Crianças, nós acabamos de presenciar aqui um momento, né, de cultura oral. Ou seja, a dona Elizabeth, que é a mãe de uma professora lá da Escola Ruth, a professora Claudete, inclusive foi a própria família que fez esse vídeo. A dona Elizabeth está ali em um momento com a neta dela, Larissa, que ela está contando, né, sobre essa relíquia que é a radiola e como que foi parar para a família dela, essa radiola, e de que maneira se manifestou essa alegria lá na família dela de receber. Então, nós pudemos presenciar este momento, né, de transmissão ali de cultura oral. Legal? Então, agora nós vamos para a história da imprensa, né? Para a impressão no papel. Então, a história da imprensa, ela começa com a China lá no século II. Porém, não era exatamente no papel, era uma espécie de pergaminho que eles utilizavam naquela época. O papel, propriamente dito, vai surgir só lá no século XV, na Europa. Na imagem aqui que nós temos, aparece Gutenberg na oficina dele de produção ali. Observem que ele está com uma espécie de jornal na mão, né? Realizando essa produção da imprensa. E ao lado nós temos o livro mais antigo já produzido em papel impresso, certo? Essa daqui é uma Bíblia de Gutenberg e foi produzida em meados de 1450. Olha só quanto tempo faz. Ela está guardada na Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a história do jornal começa em 1808, com a criação da Gazeta do Rio de Janeiro. Então, demorou ainda um longo período para chegar o jornal aqui até o nosso país. E na nossa cidade, quando será que surgiu? Já ouviram falar desse jornal aqui? O Progresso? Este foi o primeiro jornal aqui na cidade de Ponta Grossa, em 1907. Essa réplica está guardada lá na nossa Casa da Memória. E aqui nós temos o Diário dos Campos. O jornal O Progresso depois se transforma no jornal Diário dos Campos, que nós temos em circulação até hoje. Outro jornal que nós temos em circulação na nossa cidade é o jornal Diário da Manhã. Continuando, né, nessa cultura impressa, nessa comunicação impressa, nós vamos ter o surgimento da revista. Aqui no Brasil, a primeira revista foi O Cruzeiro, em 1928, e depois a Manchete, em 1952. E a principal diferença do jornal para a revista era exatamente as ilustrações, porque nessa época a televisão ainda, né, artigo de luxo, não era todo mundo que tinha acesso, então a revista que trazia essa imagem, esse colorido para os leitores, diferente do jornal. O jornal
tinha mais a questão dos classificados, era mais texto propriamente dito. E a revista o contrário, eram mais imagens, por isso esse diferencial. E agora o nosso próximo meio de comunicação nessa viagem assim do tempo, nessa evolução. Vamos ver qual que é? Então chega na bancada aqui comigo, que o próximo meio de comunicação que nós vamos ver é este aqui, olha lá. Estão reconhecendo? Esse é um rádio bem antigo, estão vendo lá? E ele funciona ainda, pessoal. E vamos ver? Vou tentar ligar ele aqui. Opa, deixa eu tentar sintonizar. Quero ver se eu dou sorte. Consigo? GE marca a diferença na durabilidade. Prefira sempre geladeira. GE é qualidade, é garantia. GE É liderança mundial de geração a geração, é geladeira. Olha, pessoal, a gente acabou de ouvir uma propaganda, né? Reconheceram? Eu vou mostrar para vocês aí na telinha sobre o que está falando essa propaganda, tá? Era uma propaganda da geladeira GE. Estão vendo lá? Me conta se alguém tem essa geladeira em casa, se já viu, né? Na casa de uma avó, de repente, já viu essa geladeira. É um modelo bem antigo. E o rádio, né, era usado para comunicação, para fazer propaganda, para as radionovelas que nós já vimos em uma aula aqui, lembram? Também para falar das questões políticas do nosso país, ou seja, era sim uma fonte de informação muito valiosa naquela época. Continuando então na nossa viagem do tempo, na nossa evolução dos meios de comunicação, o próximo da nossa lista é este daqui, esses dois, né, no caso. E o telefone, né, que também foi um importante meio de comunicação, mas que assim como a televisão era um artigo de luxo, não eram todas as famílias que tinham acesso ao telefone naquela época. Diferente da nossa atualidade, né, pessoal? Porque eu tenho certeza que muitas famílias agora têm acesso ao outro aparelho que veio depois do telefone, que foi o celular. Tivemos o primeiro aparelho de celular, né, de telefonia móvel, que ele poderia ser transportado em 1973. Era muito diferente dos celulares que nós estamos acostumados hoje, né? Ele era grande, pesado, tinha uma antena grande, bem diferente dos atuais, que são leves, finos e smart. Naquela época era só para ligação mesmo. Então, a acessibilidade a esse aparelho aumentou e, com isso, a possibilidade de comunicação aumentou muito também. O próximo meio de comunicação da nossa lista é a televisão. A primeira televisão surgiu lá em 1928 e ela levou muitos anos para ser preparada e conseguir ser realizado esse projeto e se ter a primeira transmissão de TV. E nesta época a imagem era muito diferente do que nós estamos acostumados hoje, né? Além de ser preto e branco, a questão da qualidade, do áudio, era tudo muito diferente. Então eu trouxe para vocês um trechinho de uma propaganda que passava naquela época em que a televisão veio para o Brasil, para vocês terem uma ideia da diferença de como era naquela época. Aconchegante maciez de pura lã para a sua família. Cobertores Paraíba. Então, crianças, conseguiram perceber a diferença nessa propaganda? Os desenhos em si muito diferentes, né, do que a gente está acostumado a ver hoje na TV. Então, foi todo um processo de evolução até chegar na maneira como nós estamos aqui nos vendo hoje. Continuando, então, outro meio de comunicação muito importante
é a internet, que surgiu em 1988 aqui no Brasil. E observem esta imagem, ela está propondo lá, né, bem a questão da comunicação. É o nosso país e ele está todo interligado ali também. Ou seja, a internet ela tem essa capacidade de promover a comunicação não só entre o país, mas entre o mundo inteiro. E para que isso aconteça, é necessário também uma importante ferramenta de comunicação, que é a nossa próxima da lista agora, que é o satélite. Então, o satélite, ele fica na órbita da Terra, certo? Fica lá flutuando, e o que ele faz? Ele transmite informações como se ele espalhasse as informações pelo planeta, pelo mundo. Ele transpõe essas informações. Então, ele recebe informação de um local e transpõe para outro local. Para isso que servem os satélites de comunicação. O primeiro satélite foi lançado em 1962 pela NASA. Então, eu queria agradecer a participação de vocês e convidar vocês a darem uma olhada aqui na nossa bancada. Nós vimos o rádio. Eu trouxe aqui também um exemplar do Diário dos Campos, que é, né, o jornal mais antigo da nossa cidade. E olha só essa preciosidade, esse telefone no modelo bem antigo. Ele tem aqui, né, os botões para a gente fazer a ligação, mas ele permanece com esse modelo antigo para, né, fazer a gente relembrar de como eram os primeiros telefones. Então, quero agradecer muito a participação de vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais! Muito bem, pessoal! Chegamos ao final de mais um dia de aulas. Continue se dedicando nas suas tarefas para que a gente possa terminar o nosso ano letivo. Conte com a ajuda e o carinho das professoras da sua escola ou CEMEI. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Joia. Faz uma bem grande. Sai. Sai, Lisa.